Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um tema que é praticamente obrigatório para quem deseja construir uma carreira sólida e, acima de tudo, transformadora na área da educação. A gente vai destrinchar como navegar, planejar e, claro, conquistar a tão sonhada aprovação nos concursos para o cargo de professor de Educação Básica 1, que todo mundo conhece carinhosamente como o PEB 1. Baseando essa nossa análise em editais recentes, provas comentadas e orientações de especialistas no assunto, a ideia aqui é ir direto ao ponto, o que as bancas mais cobram e como otimizar o tempo de estudo para chegar no topo da lista de classificação. E para o nosso papo fluir bem, estruturamos essa análise em 5 etapas bem rápidas. A oportunidade, o cenário das provas, o mergulho profundo nos autores que mais caem, a abordagem tática de estudos e, por último, a solução para a preparação. Então, vamos começar pela parte 1, a oportunidade. O que faz dessa carreira um passo tão excelente? Gente, dá uma olhada nesse número. A remuneração inicial para o PEB 1 pode chegar à marca excelente de R$ 6.500 no teto de algumas redes municipais, como a gente viu em editais super recentes e, claro, muito disputados. É um valor que já chama atenção logo de cara, né? Mostra que existe sim uma valorização financeira para quem chega bem preparado logo no começo da jornada. Mas convenhamos, a atratividade vai muito além do contra-cheque. A rotina de trabalho envolve atuar direto na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Por isso, a exigência de formação em pedagogia ou normal superior. É um papel insubstituível na alfabetização das crianças, sabe? E para quem busca paz de espírito, o pacote é imbatível. A carreira oferece benefícios fundamentais, como ótimos auxílios de alimentação, sem contar a tão sonhada estabilidade após o estágio probatório e aquela progressão contínua que faz a carreira valer a pena a longo prazo. Entrando agora na nossa parte 2, o cenário. Para jogar o jogo da aprovação, a gente tem que conhecer o campo e as bancas examinadoras. Imagina um cenário clássico de prova, que é super comum de se encontrar. A avaliação objetiva costuma ser dividida de forma bem equilibrada, 40 questões no total. São 10 de língua portuguesa, 10 de legislação educacional, 10 de conhecimentos pedagógicos e 10 de conhecimentos específicos. Essa harmonia toda passa um recado muito claro. Deixar qualquer disciplina de lado é um risco enorme para a aprovação, porque todas têm um peso gigante na nota final. Mas a coisa fica um pouquinho mais complexa quando a gente repara na variação absurda entre as bancas. Por exemplo, uma organizadora tradicional como a VUNESP costuma exigir matemática e não abre mão de uma prova de redação bem rigorosa. Já outras bancas, tipo a Sagadias, muitas vezes tiram a matemática da jogada, mas em compensação lançam editais gigantescos com mais de 100 autores e obras pedagógicas. Ou seja, a preparação tem que ser sob medida para cada edital. Bom, e antes da gente avançar para os grandes nomes da pedagogia, um lembrete super rápido. Quero pedir para toda a nossa audiência curtir o vídeo e seguir o canal para não perder nenhuma dica e análise de provas e questões que a gente traz por aqui. É a melhor forma de garantir que o conteúdo continue ajudando todo mundo. Maravilha! Indo para a nossa parte 3, o mergulho profundo. Hora de decifrar o que os teóricos mais cobrados pensam. Não tem como fugir. Qualquer estudo sério para a educação básica começa por Emília Ferreiro. Para ela, o ato de ler não é só decifrar mecanicamente um monte de símbolos sonoros. É muito mais que isso. É um processo de codificar e compreender o mundo. E o pulo do gato, que as provas adoram testar, é que para Emília Ferreiro, a criança começa a ler e escrever muito antes de sentar numa cadeira de escola, sendo influenciada por todo aquele ambiente letrado em volta dela. E aí, coladinha nela, vem a Magda Soares, que é a figurinha carimbada. Aqui não dá para cair na pegadinha conceitual das bancas. De um lado a gente tem a alfabetização, que é a aquisição do sistema alfabético em si, aquela técnica puramente mecânica da leitura e da escrita. Do outro lado, o letramento, que é o uso real, prático e social dessa habilidade no dia a dia. A lição de ouro aqui é que são coisas totalmente diferentes e que exigem abordagens pedagógicas distintas na sala de aula. Expandindo essa ideia, as bancas também são apaixonadas pela Adélia Lerner. Ela defende com unhas e dentes que o texto lido na escola tem que manter a complexidade e a natureza original dele. A leitura não pode ser tão mastigada ou simplificada para o aluno ao ponto de perder a graça e o sentido, sabe? Uma história sempre vai ter várias interpretações dependendo de quem está lendo, e é justamente essa riqueza que faz a leitura virar um verdadeiro objeto de aprendizagem. Já na parte de exatas, a grande referência é a Kátia Smolli. Ela chega quebrando aquela visão antiga de que matemática é só memorizar um monte de fórmulas. Para ela, o ensino precisa vir da problematização ativa.
colocar jogos, situações do cotidiano e desafios que façam a criançada pensar logicamente, em vez de só calcular no modo automático. Vamos agora para a parte 4, a abordagem tática. Como não pirar com uma lista de 100 livros para ler? A resposta para essa montanha de conteúdo é o famoso princípio de Pareto, ou a regra do 80-20. Aplicando isso para o mundo dos concursos, a gente precisa aceitar que é humanamente impossível ler tudo de cabo a rabo. Mas a boa notícia é que apenas 20% do conteúdo do edital vai gerar 80% das questões da prova. Ou seja, o trabalho não é ler mais, é ler com inteligência e focar no que realmente cai. E como colocar essa tática para rodar? São 4 passos fundamentais. Primeiro, caçar todas as provas anteriores da banca escolhida. Segundo, mapear a frequência com que cada assunto aparece. Terceiro passo, que é sensacional, é montar um mapa de calor. Assuntos como o LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Emília Ferreiro vão estar piscando em vermelho nesse mapa, porque caem o tempo todo. O quarto e último passo é investir o precioso tempo de estudo só nessas áreas de altíssima incidência. Isso nos leva à parte 5, a solução para garantir essa vaga. Olha só a dica de ouro de hoje. Se o candidato quiser receber orientações de estudo e provas recentes do cargo Professor de Educação Básica, o PEB1, para treinar e entender na prática o que deve priorizar no estudo, é só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link está disponível na descrição do vídeo, então aproveita essa facilidade. É a ferramenta perfeita para não perder tempo com assuntos que nem sequer aparecem nas provas. E depois de mapear essas oportunidades todas, entender as exigências das bancas, pegar a visão dos maiores teóricos e definir uma tática de estudo afiada, fica aquela pergunta final para a gente refletir. Com a estratégia certa nas mãos e o melhor direcionamento disponível, será que já estamos verdadeiramente prontos para assumir nossos postos e transformar as salas de aula como os novos educadores da rede básica? O mapa da mina foi entregue. O próximo passo em direção à aprovação agora é com quem tem vontade de vencer.